Okidoki pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o Anime Amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E bom galera, hoje eu vim falar sobre Shingeki no Kyojin, que chegou ao final na sua animação no sábado passado. E mesmo sabendo que me esperava, pois eu li o mangá, eu fui assistir. E bom, com a finalização do anime, eu cheguei à mesma conclusão que eu tive quando eu acompanhei o final do mangá. O Isayama endoidou. Ou será que tem outra explicação? Quem não conhece Shingeki, se é que esse tipo de pessoa existe depois de todo esse hype ao longo desses 10 anos, a obra se passa num mundo onde a humanidade vive presa dentro de muralhas que são o único meio de defesa entre elas e seus carrascos, os titãs, que são os beladões gigantes que gostam de comer gente. Sim, pegou mal, mas enfim. Acompanhamos o protagonista Eren e seus amigos numa jornada de sobrevivência e descoberta, na verdade, por trás desse mundo cruel que eles vivem. E bom, daqui pra frente terão vários spoilers, então fiquem avisados. Esse vídeo, na verdade, será mais um desabafo que eu não pude fazer no final do mangá, pois ainda não havia criado esse canal. Então vou usá-lo para tirar esse câncer do meu peito. Enfim, eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o Shingeki foi na época de lançamento. Eu tava dentro de uma lan house que eu frequentava e estava jogando meu joguinho numa boa. E o cara do meu lado estava totalmente empolgado com algo. E quando eu fui olhar o que ele estava vendo o último episódio da primeira temporada. Eu lembro de perguntar para ele que tipo de Homem-Aranha era aquilo, e ele, como um otaku fanático, respondeu que era um anime e que aquele era o melhor anime da temporada e tinha um potencial para virar uma masterpeça. Eu fiquei tipo sem entender nada e comecei a rir da forma que ele falou. Só que mal sabia eu que futuramente eu me tornaria um otaku tão fanático quanto ele. Enfim, e depois eu voltei pro meu joguinho. Nos meses seguintes, depois de ver o pessoal comentando sobre Shingeki e outras obras, resolvi dar uma chance às histórias japonesas. Só que, bom, não é que eu não assisti anime. Eu assisti os animes mais falados, como Naruto, que passavam na televisão aberta, mas ainda não tinha esse tato para o que era o anime, o mundo da animação em si. Mas enfim, pode dar uma chance pros animes, pro mundo da animação. Eu lembrei de Shingeki, daquela conversa que eu tive com aquele cara, e assisti alguns episódios, mas lembro de não ter gostado por algum motivo. E no ano seguinte, eu lembrei de novo de Shingeki e resolvi assistir tudo, dar uma chance. E cara, quando eu cheguei na metade do anime, eu simplesmente estava adorando. O anime me prendeu nas lutas bem feitas, nas trilhas sonoras maravilhosas, nos mistérios por trás dos titãs. Eu achava aquela porra muito da hora. E na época, eu ainda não era muito fã de mangá, então eu acabei nem indo atrás do original, mesmo tendo gostado muito do anime. E como eu fiquei sabendo que o original já estava fazendo sucesso e o anime fez um puta sucesso também, eu deduzi que, bom, teríamos uma nova temporada o mais breve possível. Só que não foi bem assim, mas ela veio. Enfim, eu ia acompanhando cada passo dessa história e ficava mais curioso sobre o desenrolar e sofrendo pelo rastro de sangue que o autor deixava no caminho, matando vários personagens que eu gostava, como a morte do Erwin, que pra mim foi uma das mortes mais emocionantes que eu vi até hoje em animes. Ela causa um misto de sentimentos. Eu lembro de ter ficado totalmente eufórico com o discurso do Erwin e sentir na pele cada pedrada que a tropa de exploração recebeu. E, bom, somando isso à finalização do arco dele, que ele é meio que abdicou de saber a verdade que ele sempre buscou, inclusive sacrificando inúmeras vidas por isso, pra morrer nas linhas de frente em nome da humanidade, foi algo que me marcou muito. E aqui, bom, chegamos ao ponto alto da história, o bendito porão. Eu lembro de chegar nessa parte do anime com sentimentos muito mistos, pois isso tinha potencial de cagar inteiramente tudo que a obra tinha de grandioso. E bom, o Isayama conseguiu me surpreender e conduzir bem até a forma que as coisas foram reveladas. Eu acho que a execução de como as informações foram contadas pra gente por meio do pai do Eren foi fenomenal, e a forma que o Grisha relata suas lutas, suas dores, arrependimentos, conquistas e tudo mais é um dos ápices mais bem feitos que eu vi, pois geralmente quando a gente tá assistindo algum anime ou mangá, a gente vai descobrir algum segredo, tipo, é um personagem narrando, ou como eu posso dizer, é algo meio que sem graça, vai. Mas aqui não, aqui você descobre a verdade e sofre com a verdade. Até porque um dos personagens que você gosta comeu o pão que o diabo amassou, entendeu? Eu achei muito criativo do Isayama, mas enfim. E isso, claro, além de resolver muitas dúvidas que todo mundo tinha nesse ponto de virada e também trazer outras questões sobre a história. E bom, essa construção engrandece muitas das cenas futuras, como o desabafo do Grisha pro Zeke quando eles se encontram no arco pré-estrondo. Porém, aqui também é plantado um ovo de mosca varejeira muito
perigoso, que foi aquela frase do Coruja, onde ele diz pro Grisha cuidar do Eren, da Mikasa e do Armin. Eu lembro que na época que eu vi isso, eu fiquei totalmente extasiado, eu fiquei, tipo, num hype, foi um empurrão final pra eu ir atrás do mangá e devorar todos os capítulos lançados na época. Tipo, eu lembro que todo mundo ficou perdido quando viu essa cena. E bom, após isso, temos aquela clássica cena do Eren no mar, totalmente abatido, questionando se essa era a liberdade que ele tanto almejava e se alguém, além das muralhas, tinha alguma empatia por eles, se não tinham apenas inimigos lá. E essa cena me quebrou muito pela aflição que o dublador conseguiu passar na voz do Eren. E bom, temos o arco de Marley e junto com ele, uma mudança de estúdio. Primeiramente, eu vou falar da parte que o Isayama separou para introduzir os personagens, como Falco, a Gabi, e contar mais sobre o passado do Reiner, do Bertholdt, da Anne, para expandir o mundo de Shingeki e com outras nações e histórias que estavam acontecendo fora da Ilha Parades. E bom, isso é muito bem feito. Apesar de eu ter acompanhado isso no mangá primeiro e ter ficado bem entediado, eu vou tentar focar apenas na minha experiência com o anime. Eu achei muito bem feito o núcleo de Marley e que me fez me importar com alguns personagens, como Falco e até mesmo sentir pena do Reiner, após descobrir toda a pressão que ele sofreu de sua mãe para se tornar um Marleniano honorário e de como Marley usava os Eldianos nas batalhas como bucha numa guerra que aparentemente ela era a maior causadora com a sua política expansionista. E essas histórias de Marley também foram muito importantes para justificar muitas coisas, como o motivo de Marley ainda não ter tido um ataque em larga escala para Parades, ter mandado no caso, dentre outras coisas. E quanto à mudança de estúdio, eu não tenho muito do que reclamar na parte de roteiro. A Mappa conseguiu conduzir o roteiro muito bem em conjunto com o Isayama. Já na parte da animação, bom, eu acho que a questão de animação fluida, eles fizeram um trabalho ok. O problema é que nos Titãs e principalmente naquelas cenas de movimento com o equipamento 3D lá da Tropa de Exploração, bom, muitas das cenas foram bem nerfadas e isso quando eles não aproveitavam esse primeiro arco ser a noite de invasão a Marley pra meter uns bonecos 3D personagens usando o DMT. Porém, eu acho que o pior foram os Titãs em 3D. Nessa primeira parte fica indiscutível que esses bonecões de PS2 ficaram horríveis e a desculpa maior que ficou no ar era que o tempo de produção da Mappa foi apertado. E bom, realmente isso aconteceu. Porém, a Mappa não se ajudou e pegou 6 animes naquele ano, sendo que eu acho que 2 deles foram de 24 episódios pra fazer, junto com o Shingeki, que demanda um trabalho do estúdio. O próprio Ichi comentou sobre isso, que Shingeki demandava basicamente 80, 90% dos recursos do estúdio pra ser um negócio bem feito. E fora outros trabalhos que geralmente o estúdio pega e não vem a público. Por conta desse excesso de trabalho, você teve até funcionários da Mappa na época reclamando sobre o cronograma infernal que o estúdio tinha imposto a eles e que não dava pra trabalhar assim, fazer as coisas assim. E fica de curiosidade aqui que uma parte dos funcionários da Mappa, eu não sei o dos funcionários que fizeram Shingeki, porque pré-Shingeki teve uma saída de funcionários da Mappa, uma parte dos funcionários que compunham o estúdio eram ex-funcionários da Madhouse que tinham saído da Madhouse por vários motivos, dentre eles a exploração que estava acontecendo. Você tem até matérias da época antes da saída deles e depois de funcionários também reclamando sobre a exploração que estava ocorrendo nos estúdios de animação. Mas enfim, chegando ao ponto de um dos funcionários da Madhouse desmaiar e ter que ir pro hospital de tanto trabalhar. Isso, ainda assim, foi bem divertida essa temporada e ela serviu o seu propósito de encaminhar a história pro arco final. E bom, aqui temos a destruição de Libério, o Eren comendo martelo de guerra, dentre outras coisas que são legais na história. E depois dos flashbacks de como o Eren foi parar em Marley e um pouco de pano de fundo para as motivações do Eren, voltamos a Parades. E bom, agora começam os problemas e as inconsistências da obra. Sua primeira parte do arco, que são os problemas políticos que o Eren causou, dando um chá de sumiço e atacando Marley, que é algo compreensível de acontecer, e os rumores sobre a facção jägerista e o racha dentro da ilha, de pessoas que acreditam no grupo do Eren e pessoas que não acreditam. E seguindo, vemos um pouco da formação do grupo que não apoia o Eren, que é simplesmente uma das maiores burrices da obra. O Isayama sempre diz em entrevistas que se baseia em coisas críveis do mundo real e lógica. Eu gostaria de saber de onde ele tirou que as pessoas agiriam assim. Tudo bem, eu consigo engolir que eles pensam que o Strond é errado, pois realmente é uma merda sem tamanho, mas o núcleo de amigos do Eren, como a Hanji nessa cena aqui. Hanji, a gente já gastou muitos anos procurando por respostas e não conseguimos encontrar nenhuma. Genocídio não tá certo. Eu prefiro morrer a ter que aceitar qualquer justificativa pra uma coisa dessas.
E eu simplesmente não consigo tancar dizer que não pode fazer o estrondo e não dar uma solução viável. É completamente intancável, uma burrice sem tamanho. Após essa divisão, temos a formação também do grupo dos Jägeristas, o levante deles, e das pessoas que os apoiam, e os amigos do Eren, que não apoiam o estrondo. E bom, esses amigos são todos presos. Enquanto isso, temos esse outro absurdo, que é a cena do Levi ter sobrevivido a uma lança do trovão. Ok, eu sei que os Ackermans têm um pouco de poder de cura dos titãs, devido aos experimentos, mas um nanico desse sobreviver a uma lança do trovão, a queima-roupa, foi demais. E o pior nem foi isso. O pior é ele sobreviver e conseguir lutar na batalha final, mas isso fica pra depois. Ainda nessa cena, temos o Zeke, que também sobreviveu, porque o Isayama, a Ymir, quis e foi necessário pra história continuar. E vale dizer que não estamos falando de um tiro, estamos falando de um explosivo que tem potencial de quebrar a blindagem do Reiner, que por sua vez é muito mais dura que metais, e nem ferrando que o Levi e o Zeke sobreviveriam a um tiro daquilo a queima-roupa. Do próximo ponto, que é a conversa do Eren e o Zeke nos caminhos. Aqui temos aquele ovinho de varejeira eclodindo, e eu ainda não tinha percebido. Temos todo aquele rolê do Zeke usar os caminhos para reverter a lavagem cerebral que supostamente o Grisha tinha feito no Eren, e essas coisas. E temos finalmente a cena onde o Eren interfere nos eventos. E descobrimos o seguinte: o Eren do futuro enviou as memórias pro Eren no tempo em que ele beijou a mão da história, da cena em que o atual Eren está protagonizando, meio que induzindo o Eren a repetir esse ciclo. Eu espero que não tenha ficado confuso. E aqui, o verme já começou a comer a obra, pois todo esse papo de paradoxo temporal, apesar de na época ter sido um negócio muito foda, acabou sendo usado de uma maneira porca e preguiçosa, que mais à frente eu vou comentar sobre isso. E voltamos pros caminhos, com o Eren vendo a Ymir, e ele consegue convencer ela que ele está ali para trazer a liberdade que ela tanto ansiava, e ela sim libera os poderes do fundador pro Eren. A cena em si é muito boa, e toda a sequência dela é um dos outros pontos altos sobre a história, e após isso o estrondo se inicia, e daqui pra frente, meu amigo, só pra trás. O Armin e os Marlenianos percebem que o Eren tinha liberado todos os titãs de todas as muralhas, e temos a cena do Eren usando a rádio dos caminhos, brincadeira, para avisar a todo mundo que já que o mundo quer tirar a liberdade dele, se referindo ao que ele viu na conferência de Marley antes da declaração de guerra, onde todos os países, inclusive os Eldianos fora da ilha, optaram pela aniquilação da ilha, ele vai avançar primeiro e roubar a liberdade deles. E novamente essa cena é bem legal, apesar de não ter gostado que a cena da expressão retorcida do Eren tenha sido feita nesse quadro estático, é o que temos pra hoje, infelizmente. Mas enfim, eu gostei que essa cena, essa construção reforça que o Eren até aqui se baseia no seu ímpeto por liberdade acima de tudo. E, bom, após os colossais começarem a sair da ilha, vemos outra das presepadas do Isayama, que é a formação do grupinho dos Vingadores. Ok, vamos lá. Eu sei que uma das mensagens da obra é sobre o ciclo de ódio e a violência, e que isso precisa ser quebrado. Inclusive, temos um vislumbre disso quando a Gabi e o Falco chegam na ilha de Parades, e a Gabi acha que todos ali são demônios a serem exterminados, devido a todo aquele papinho que ela comprou de Marley. E ela quebra a cara, pois ela é ajudada por uma garotinha que é irmã, entre aspas, né, da Sasha, que no caso foi aquela garotinha que a Sasha salvou e acabou indo morar com ela. O ciclo de ódio fica escancarado quando a garota descobre que eles são de Marley e começa a perguntar o motivo da mãe dela ter morrido, sendo que ela não fez mal a ninguém a vida toda. E a Gabi responde que era por conta dos pecados de seus antepassados. E temos o extremo disso quando a garota descobre que foi a Gabi que matou a Sasha e tenta matá-la. Porém, a família da Sasha perdoa a Gabi e diz que a Sasha era um soldado em território inimigo e que essas coisas acontecem. Porém, esse exemplo todo é um microcosmo da situação que está acontecendo ali, para lembrar do que Shingeki se trata. E voltando para a formação dos Vingadores, por parte do pessoal de Marley, eu até posso tentar fazer uma meia-culpa que eles se aliam ao Armin e companhia para parar o estrondo, afinal, era o deles que estava na reta. Porém, algumas coisas são intragáveis, como a fala do Magatti e uns outros randos, onde eles basicamente falam: rapaziada, eu acho que a gente exagerou nesse negócio aí de destruir a ilha, perdão pelo vacilo, dá pra não pisotear minha mãe, fazendo favor? Tipo, e quanto à parte dos Eldianos dentro da ilha, eu acho que não tem muito o que falar. O argumento maior é que o Armin e a galerinha é razoável pra entender que o ciclo de ódio não leva a lugar nenhum, mas minha nossa, querer parar o estrondo, pois é errado, e condenar literalmente a si e a sua nação a ser exterminada e viver como escravos, porque provavelmente alguns Eldianos seriam mantidos, né, como gado pra poder serem transformados em titãs e usados na guerra de Marley, mano, é ser corno a nível astronômicos. E o pior, se aliar ao principal grupo que prega o extermínio do seu povo, foge de qualquer lógica. E mais em específico, essas cenas da volta da Annie, que caso tenham esquecido, matou diversos inocentes, amigos do Armin e companhia, destruiu a cidade inteira, entre outras coisas que ela fez, e do nada ela volta comendo uma tortinha e o pessoal fica: Annie, você não mudou nada, parece que gosta de doces mesmo. Também, né, ficar anos sem comer deve ser uma coisa dura, E a Annie, tipo... E aí vem o Armin no auge
haha, Annie-san, daisuki desu, tipo, porra, é de Karuku da bunda, cara. Após o improvável acontecer, temos mais das traminhas dos personagens, mas sinceramente, a obra já tinha me matado aqui. E chegando na batalha final, eu percebi que tudo que tá ruim, piora. E temos o seguinte cenário, um deus onipotente versus um grupinho muito motivado, ambos a 80 km por hora, quem ganha? E a luta segue com a aliança tomando um pau, e se lembram do Levi, que eu disse que estava todo coisado? Então, ele está todo coisado, mas está participando da luta, não como um Beyblade de sempre, mas tá lá. Isso é uma das maiores forçações do Konoyama. Vocês devem estar pensando, ah, mas a regeneração dos Akemans curou ele. Eu não sei se vocês lembram, mas na primeira temporada, o Levi torce o tornozelo na primeira luta do Eren versus a Annie, e ele fica dias, se não semanas, de passagem do tempo dentro do anime, claro, de molho. E aqui o maldito fica todo coisado, e vale dizer que o tempo entre ele ter sido atingido pela lança do trovão e a luta é menos de 3 ou 4 dias, pois quando eles chegam no porto, onde lutam com Flock, não tinha se passado um dia inteiro, e desde que ele tinha sofrido o ferimento até chegar ao Eren, não se passou mais do que 2 ou 3 dias, pois a Hanji faz uns cálculos dela e diz que o Eren chegaria em Marley em menos de um dia, e ele já tinha pisoteado Marley quando eles chegaram lá. Enfim, o Levi lutando, ele ainda toma uma mordida que acaba de ferrar a perna dele, e só aí que ele dá uma sossegada, até conseguir matar o Mako. E voltamos pro pessoal tomando um couro, pois o Eren, ou a Ymir, não fica claro isso, invocou todos os 9 titãs dos antigos portadores. E bom, aqui a armadura de roteiro atua a níveis astronômicos, mas eu posso lidar com isso, acontece. Só não posso lidar com o que vem a seguir. Eu não havia citado isso ainda, mas o motivo deles estarem lutando contra esses titãs e não explodindo o Eren é porque a bomba deles, né, o Armin, foi sequestrado. E o anime mostra o Armin nos caminhos, e vemos ele encontrando com o Zeke, que começa a falar um pouco sobre a Ymir e seu amor doentio pelo rei, blá 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 blá. E, bom, vamos pro que interessa. O Zeke começa com uma filosofia de boteco sobre os seres vivos, que o objetivo final da vida é se reproduzir e umas merdas sem pé nem cabeça. E ele diz que não está mais afim de tentar parar o Eren. O Armin, ao ouvir isso, olha pro chão e encontra uma folha e começa a conversar com o Zeke, dizendo que, além dos objetivos biológicos de um ser vivo, está uma infinidade de coisas para serem vividas. E cita uma cena em que ele estava correndo com ele e a Mikasa numa colina, e que apesar de toda a crueldade do mundo que ele teve que viver, ele era grato por ter vivido aquele momento. O Zeke olha pra mão dele e enxerga uma bola de beisebol, e ele começa a lembrar do tempo que passou com o antigo portador do Titã Bestial. E bom, numa virada de chave, ele diz, Armin, realmente, você tá certo, bicho. Se eu pudesse reviver aqueles momentos, eu não me importaria de nascer de novo. E do mais absoluto nada, o pai do Eren, o Kruger, a Ymir, o Porco, o Marcel, o Bertoldo e mais alguns ex-portadores de Titã aparecem ali. E de onde eles vieram e o que estão fazendo? Só Ymir sabe. Como o Isayama não estava satisfeito com esse coach do Armin, temos um literal discurso no Jutsu, onde o Armin e o Zeke começam a falar com o pessoal e mandam a célebre frase, pessoal, nos emprestem a sua força. Olha, tinha diversas formas do Isayama fazer essa cena melhor, até porque todos eles tinham uma motivação de lutar contra o Eren, era só seguir o baile, mas ainda assim, isso não explica o que eles estão fazendo aqui. Enfim, o anime volta pro mundo real com o Estrondo e os titãs da Galerinha dos Caminhos ajudando os Vingadores a salvar o dia. Um Mako aparece e chama o Levi pra degolá-lo, e o Levi, que foi vestido com o manto do roteiro só pra poder matar o Mako, finalmente finaliza o seu arco e o anime mostra o Estrondo parando. O Armin, após ser liberto, explode a porra toda, e vemos a batalha final de fato, onde o Eren vira um colossal cabeludão e vai trocar socos com o Armin. Enquanto isso, aquele parasita transforma uma galera em titã, mas não vou nem comentar muito sobre isso. Enfim, após eles estarem prestes a matar o Eren, vemos que o Eren tinha chamado o povo para trocar uma ideia nos caminhos, e a conversa principal foi a dele com o Armin. E nesse ponto, o verme já tinha devorado a obra e virado uma mosca. Essa conversa é um pouco diferente do anime pro mangá, mas vou tentar focar no anime. O Eren e o Armin começam a conversar sobre suas motivações, e descobrimos que tudo fazia parte do Keikaku do Eren, para transformar os amigos num herói, a la Lelouch e blá blá blá. O Armin começa o papo de que ele deveria ter contato com os amigos, e começa a conversar sobre a Ymir. O Eren fala que ela amava o Rei Fritz, por mais absurdo que isso possa parecer. Assim, eu sei que existem casos do tipo, pois as pessoas são muito complexas e amor e ódio, às vezes não é um negócio muito fácil de você entender, mas caralho, velho, você tem uma obra trabalhando temas tão grandiosos e importantes e reduz a obra a uma mera síndrome de Estocolmo? Mano, isso é só uma reclamação minha, mas enfim, o furo dessa conversa vem a seguir, onde o Eren diz que ela buscou alguém para libertá-la desse amor, e esse alguém era a Mikasa. O Armin, nos representando, fica confuso, pergunta de onde diabos a Mikasa se encaixa nessa história, e após questionar o Eren, nós temos a seguinte resposta. なんでミカサなの？そりゃ
始祖ユミルにしかわからねえよ。Isso aqui é de uma covardia tão grande. Isso é claramente o Isayama não sabendo o que fazer com a Ymir, nem com suas motivações, e metendo um louco. Não bastasse isso, o Eren começa a falar que a fim de proteger os amigos, ele matou um monte de gente. Aliás, inclui a mãe e os próprios amigos. Ele diz que para os portadores da coordenada não existe passado, presente nem futuro, e por isso a cabeça dele ficou confusa. E ele começa a implicar que a mãe dele ser morta foi culpa dele, pois ele tinha que salvar o Bertholdt naquela cena em que a Daina aparece comendo a Dina, só que ela passa pelo Bertholdt quando ele tá fora da transformação do Colossal antes. E sinceramente, mais uma vez, é só o Isayama sendo preguiçoso. O que isso exatamente quer dizer? Que o Eren do futuro, que no caso é o nosso Eren atual, estava manipulando tudo por meio das memórias, mas tudo quanto? A sua vida inteira, os últimos 2000 anos, a gente pode teorizar, e só quem sabe a resposta é Ymir, porque esse tipo de coisa não vai ficar claro pra gente. Isso só vai servir como uma muleta pro autor falar, não, mas ele tava manipulando só isso daqui, entendeu? Caso surja algum furo de roteiro ou alguma necessidade. Mas enfim, chegamos na tão clássica conversa do Eren e Armin sobre a Mikasa. Olha, sem me alongar muito, essa conversa foi bem desnecessária ou no mínimo forçada, para passar a ideia que o Eren é humano e ele está sofrendo com as cagadas que ele está fazendo. O ponto baixo é ele implicar que ama a Mikasa sem nunca ter demonstrado isso. O mais perto que tivemos dele sendo recíproco com o que a Mikasa sente é o Kashikol, que ele nem conhecia ela, então, a não ser que o Eren do futuro mandou as memórias e novamente entra a muleta, entendeu? Pra ele, e aquela conversa deles, onde a Mikasa pergunta pro Eren se ele era família. E também tem aquela ceninha boba da terceira temporada, se eu não me engano, quando eles estão enfrentando o Reiner, a Ymir e o Bertholdt, e o Eren ativa pela primeira vez os poderes da coordenada. Eles quase se beijam ali, mas acontece que não rola nada. Mas enfim, voltando pra sequência dessa conversa, eu acho que toda ela é patética. Eu acho que já fica mais do que claro em outras falas do Eren como ele está se sentindo um lixo. E em outras cenas, como a cena pré-estrondo que a gente vê naquele flashback, após ele ter invadido Marley, que ele vê as pessoas no redor de Marley e olha para algumas pessoas que ele consegue reconhecer das memórias do futuro, que ele vai acabar pisoteando no estrondo e ele começa a se sentir mal. Então não tinha mais o que humanizar o Eren, era só lembrar daquelas cenas. O Isayama não se gaba tanto, na verdade o Isayama não, minto, peço perdão. O público não se gaba tanto que o Isayama não precisa falar tudo na cara, pois o público é inteligente o suficiente para entender. Então essa cena foi desnecessária, mas enfim, eles entram na conversa sobre o estrondo. O Eren diz que vai matar 80% da humanidade. E aqui, o verme caiu num poço radioativo e virou uma mutação bizarra que voltou para profanar o corpo cadavérico da obra. O Eren diz que fez isso tudo pois queria salvar seus amigos, mas ele mesmo admite que matou trocentos dos amigos no processo. E a justificativa para toda essa cagada que nós temos na narrativa até agora é que ele viu vários futuros e de todos os que ele viu, quase todos dão errado. E aparentemente, esse que a gente acompanha é o melhor. Isso daqui é o Isayama cagando na cara do leitor, pois esse argumento é preguiçoso e pode basicamente ser usado para tapar qualquer furo de roteiro da obra, como todos que citei até agora. Personagens sobrevivendo a mortes certas, é porque o futuro tem que ser assim. Personagens tendo toda uma construção de 100 capítulos jogada no lixo, é porque o futuro tem que ser assim, ora bolas, esse é o melhor futuro. E seguindo nesse mar de chorume, eu tenho uma reclamação pessoal, que foi uma troca de diálogo do anime em relação do anime pro mangá. No mangá, o Armin, para consolar o Eren, agradece ao Eren por ele ter se tornado um geno por causa deles. Mas aqui, o pessoal começou a problematizar tanto, dizendo que o Isayama estava passando pano pra bom, genoíça e vocês sabem o que? Que não faz o mínimo sentido, pois literalmente ele tirou um grupo de Vingadores do rabo, cuja maior motivação é que matar é errado, isso não faz sentido nenhum. E aquele diálogo foi muito mais uma forma do Armin consolar o Eren, que estava nos seus momentos finais, pois ele estava totalmente abalado e frágil ali, e o amigo dele estava vendo a situação dele. Vai dizer que vocês nunca passaram pano por uma atitude merda de um amigo. É óbvio que a proporção é sem comparação, mas eu acho que eu me fiz entender. E bom, no anime, o Armin diz que eles vão pro inferno junto, por causa dessa cagada toda. E aqui fica meu resmungo de que o Isayama ou a editora deu ouvido demais à galera mimizenta, que se diz tão inteligentinha a ponto de falar que o final é bom, mas não consegue separar uma conversa, não consegue entender o sentido real de uma conversa. Mas enfim, uma pérola no meio desse mar de bosta é uma parte onde o Eren diz que acabou se tornando escravo da sua própria liberdade, sendo que isso fica implícito no mangá. Eu lembro que eu gritei aos 4 ventos quando o mangá acabou que a história seria muito melhor se ela seguisse por esse rumo, com o Eren avisando que não vai ter conversa, porém ele não iria tirar a liberdade deles tentarem o impedir, o que meio que ele fala em certo momento. Daí o Armin chega detonando a merda toda, até porque se não for assim, não teria batalha, afinal, como vimos, os Vingadores seriam dizimados por aqueles titãs summonados, e daqui iria do gosto do autor, como terminar a obra. Ele poderia terminar com eles impedindo o Eren, e o Eren percebendo que se tornou escravo da sua busca por liberdade, ao ponto de não priorizar outras coisas que são importantes pra ele, ou com ele matando todo mundo, e terminando o estrondo e se perguntando o que restou disso. Cara, a obra tinha muito potencial, mesmo com
todas aquelas cagadas dos Vingadores, Tita Pássaro, entre outras coisas que o Isayama já tinha apresentado até então. E bom, a obra continua e, para surpresa de 0 pessoas, os Vingadores ganham, pois é assim que o Eren quis e esse é o melhor futuro. Dane-se toda a lógica. E entramos na parte final, onde a Mikasa encontra a Amy, que aparentemente se libertou desse mundo por meio da Mikasa, que se libertou do Eren. O que não aconteceu, né? Porque ela mesma diz que não vai esquecer o Eren e continua amando ele pro resto da sua vida, mesmo estando sentando na pipipica alheia. E isso nem partiu dela, foi tudo um queicaco do Eren, pois era assim que tinha que ser, não é mesmo? E após esse pedaço de escudez todo, vemos que a ilha virou em parte um regime militar. Ai, anime amigo, é uma ditadura, é fascismo, são nazingas e blá blá blá. Não tem como saber. O Isayama fez um paralelo com regimes militares autoritários, mas ainda assim, a Historia é mostrada como a rainha da ilha. Então, não dá pra saber como é a dinâmica de poder na ilha. A gente só tem um mero vislumbre de como as coisas ocorreram depois do Eren morrer. E bom, a ilha, que na verdade foi dizimada numa guerra posterior, o que em si não é um problema, mas só acentua que pra gente, tudo que o Eren fez foi em vão, sendo que ele poderia ter resolvido o problema completando o estrondo. E mesmo que a ilha rachada tivesse uma briga interna, aí não é mais problema dele, cada cão clama suas cacetas, entendeu? E bom, esse tipo de conflito seria até bem provável de ocorrer, pois o mangá tem uma fala do comandante Pixis com o Eren bem no começo, quando eles descobrem sobre a transformação do Eren, onde ele diz que basta que tenha 2 humanos ou mais, que a guerra nunca terminaria. Mas enfim, na minha sincera opinião, o final original, que o Isayama inclusive falou que mudou, seguiria pela linha do Genos completo, e o Eren colhendo os frutos do que ele fez, o que seria muito mais crível dentro de tudo que foi apresentado até agora. E mesmo se os Avengers ainda seguissem na linha de impedir o Eren, isso apenas daria mais profundidade ao drama do Eren sobre sua busca por liberdade e, bom, sobre qualquer coisa, e não precisaria dessa desculpa esfarrapada de é assim porque tem que ser, é o futuro, é o melhor futuro, é a escolha do Steins Gate, pra quem já assistiu Steins Gate. Enfim, como eu disse, ao longo de todo o vídeo, o verme que comeu o Shingeki foi viagem temporal, que é basicamente usado como tapa-buraco de roteiro quando é conveniente. A minha conclusão, Shingeki é um lixo? Não, Shingeki trabalha muito bem em diversos temas, tem plots muito bons, mistérios que são envolventes do começo ao fim, as lutas são fenomenais e as construções de personagens e de eventos são muito boas. Um exemplo que citei foi as cenas do pai do Eren, que apesar de ter pouco tempo de tela, sempre que aparece traz uma carga tanto emocional quanto de informações altíssimas, entre outras coisas que eu poderia passar horas elogiando sobre Shingeki, como aquela revelação do Reiner e do Bertholdt serem o Colossal e o Blindado, aquele arco da Ymir que apesar de curto foi bastante divertido. As reviravoltas no geral de Shingeki são boas, mas o problema é do estrondo pro final. Tudo é desconstruído de uma maneira porca. As motivações dos personagens que foram trabalhadas por quase 100 capítulos simplesmente não existem mais. Tem as situações mais intragáveis acontecendo o tempo todo e a única justificativa é porque é e tem que ser assim, porque esse é o melhor final, é a escolha do Steins Gate. E já era. E bom, continuo recomendando Shingeki pela jornada, mas o final é um preço que você vai ter que pagar por assistir uma obra tão boa, que se perdeu ao longo do tempo. E é isso, pessoal. Eu acho que eu poderia ficar mais 2 horas falando sobre os pontos positivos de Shingeki e reclamando sobre outras coisas, mas não é o intuito do vídeo, que já ficou longo. Até porque já tem diversos desabafos, e eu acho que é só mais um no mar de desabafos e outras coisas de Shingeki, mas vale a pena. Como eu falei, eu quero tirar esse câncer do meu peito. E bom, se gostaram do vídeo e assistiram até aqui, considerem dar um like e se inscrever no canal. Não custa nada pra vocês, porém, ajuda muito esse otaku a tentar viver do seu hobby favorito. E se quiserem recomendar mangás, temas, ou resmungar sobre o vídeo nos comentários, sintam-se livre pra isso. Obrigado por tudo e até a próxima. El Psy Congru.